Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco agora e todo sempre. Vou fazer a leitura uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Palavras de mãe. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. João, capítulo 2, versículo 5. O Evangelho é roteiro iluminado, do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Interpelamos ternura maternal e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Que assim seja. Pai querido, amado Mestre Jesus, mentores espirituais da nossa casa, do nosso trabalho de hoje, aqui estamos mais uma vez, reunidos entre irmãos, em família espiritual, para ouvir a mensagem trazida por nosso irmão Vanildo, que vai falar sobre Maria de Nazaré. E nós os pedimos, mestre amigo, que nos permita compreender, podendo assim compreender melhor os ensinamentos e os exemplos que nos deixou o nosso querido mestre. Nós os pedimos, mestre querido, que derrame sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, os teus fluidos benéficos de amor, de paz, de luz e equilíbrio. Que as suas energias de amor, Senhor, possam alcançar a todos os nossos irmãos que sofrem. Aqueles irmãos que sofrem pela perda de um ente querido, os irmãos que sofrem pela falta de teto, pela falta de alimento, pela falta de amor, pela falta de esperança. Que todos eles, Senhor,
possam compreender que não estão sozinhos e que o nosso Pai quer sempre o bem e a felicidade de todos os seus filhos. Permita, Mestre querido, que nós possamos compreender a nossa vida, a nossa estadia aqui nessa terra, que nós possamos, a cada dia, procurar nos melhorar como pessoas, como irmãos, como familiar, como cristãos. Que nós possamos, a cada dia, errar menos e acertar mais. Que nós possamos, como disse a leitura, ouvir e seguir os ensinamentos do nosso Mestre, fazendo aquilo que ele disser para que seja feito. Que nós sejamos humildes, irmãos dos nossos irmãos. Que nós possamos compreender melhor a cada dia aquele que está ao nosso lado, caminhando conosco, trilhando os nossos caminhos. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Nós passamos a palavra para o nosso irmão Vanildo, e vai falar já. Boa noite a todos e a todas. Que bom nos encontrarmos aqui mais uma vez, né? Mais um mês de dezembro, mais um período natalício. E é com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez para mais este momento de estudo, mais este momento de aprendizado para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, é preciso que agradeçamos a Deus pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico, um instrumento que temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria. Agradeçamos também a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Não viemos à Terra para sofrer, apesar das dificuldades pelas quais já passamos, pelas quais porventura estejamos passando e com certeza ainda iremos enfrentar, mas aqui nós nos encontramos não para sofrer, mas sim para aprender. O sofrimento, resultado das nossas escolhas, necessidade para o nosso aprendizado. Quando não errarmos mais, com certeza não terá mais motivo para sofrimento. Então aqui estamos e agradecemos mais uma vez a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que aqui se fazem presentes nos dois planos da vida. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E hoje aqui nos encontramos para falarmos não acerca de Natal, mas acerca de Maria, aquela que foi o canal ofertado pela espiritualidade superior para que Jesus se materializasse aqui na Terra. Então hoje falaremos de uma forma muito superficial, não é uma homenagem a Maria, porque quem somos nós? E ela também não necessita de homenagens tão mesquinhas, quais as nossas, mas aqui nos encontramos para falarmos e relembrarmos acerca deste espírito de luz. Conforme a leitura que foi feita agora há pouco pela nossa irmã, será que nós estamos fazendo o que Jesus nos disse, o que Jesus nos ensinou? Será que estamos obedecendo ao conselho de mãe? Então hoje falaremos, e o que falaremos aqui tem como base principal as primeiras páginas deste livro. Maria de Nazaré, João Nunes Maia, o Espírito Miramês.
O prefácio deste livro é do espírito Lancelin, e tem uma parte que apresentaremos aqui, que é do prefácio desta obra, mas iniciamos com o anúncio da concepção pelo anjo Gabriel, conforme anotações de Lucas, e este relato foi feito a Lucas pela própria Maria, quando ela já estava vivendo em Éfeso, que Lucas foi visitá-la e colheu da própria Maria este relato da concepção. Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo, anjo Gabriel. E aí mais adiante nós encontramos Maria respondendo ao anjo Gabriel: eis a serva do Senhor, suceda comigo segundo a tua palavra. Será que é possível, através destas palavras, esta frase tão curta de Maria, respondendo ao anjo Gabriel, será que é possível nós imaginarmos a obediência de um espírito tal qual Maria? E será que vai demorar muito tempo para que nós também cheguemos nesta condição de obediência, sairmos desta condição de rebeldia, de teimosia, onde nós ainda nos encontramos? Porque, em verdade, nós não somos rebeldes, não somos teimosos, mas apenas estamos. Então, Maria assim disse ao anjo Gabriel, e mais adiante encontramos aqui anotações acerca daquele encontro de Maria com a sua prima Isabel, que também estava grávida. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto de teu ventre. Assim falou Isabel a Maria. Minha alma enaltece ou engrandece o Senhor. Meu espírito exulta, alegra em Deus, meu Salvador. Então assim falou Maria e continua a nos falar. E aqui chegamos nas palavras do espírito Lancelin, do prefácio desta obra Maria de Nazaré, quando ele fala superficialmente, e já iniciando a fala do espírito Lancelin, ele quase que escreve aqui um pedido de desculpas a todos nós. Então ele diz da seguinte maneira: espírito de alta envergadura, de uma pureza de sentimentos tal, que escapa a todas as nossas deduções e esforços de compreensão. E aí ele acrescenta: para compreender a mãe de Jesus, somente outro espírito igual a ela. Então aqui Lancelin, em outras palavras, estou escrevendo aqui alguma coisa acerca de Maria, mas eu não compreendo Maria, não tenho elevação moral, espiritual para compreender Maria. Para compreender Maria, um espírito de alta envergadura, somente outro espírito igual a ela. E aí ele acrescenta: na época em que ela veio à Terra, a vida era muito diferente. Será que é possível, mais uma vez, nós fazermos um esforço e retornarmos à época de Maria, quando ela tinha ali seus 14, 15 anos, como era a vida aqui na Terra, em especial para as mulheres? Se ainda hoje, devido à ignorância daqueles que revestem uma roupagem masculina, em especial, se ainda hoje vocês enfrentam problemas, imaginemos naquela época. Será que é possível, por mais que nós nos esforçarmos, nós chegarmos pelo menos próximo de compreendermos a situação como era naquela época? E aí Lancelin acrescenta: a ignorância invadia todos os campos que o coração pudesse vir a comandar. A ignorância. Se ainda hoje tanta ignorância existe entre nós, imaginemos naquela época. As religiões petrificavam-se no comércio, esquecendo-se do próximo. Se ainda hoje as religiões, não as religiões, porque aqui usa-se o termo religião de uma forma genérica, mas em verdade não são as religiões naquela época e nem nos dias de hoje, mas aqueles que se classificam religiosos, ou que estão no comando das instituições.
Porque as instituições, elas são neutras. Por exemplo, esse centro espírita, se acontecer alguma coisa que seja um escândalo para a sociedade, vai falar, o centro espírita, Casa do Caminho. É isso, é aquilo, que não sei o quê. Mas não foi o centro espírita. Foram criaturas humanas. Então ele diz aqui, as religiões petrificavam-se no comércio, esquecendo-se do próximo. Se ainda hoje nós nos esquecemos do próximo, usando o nome das religiões, imaginemos naquela época que exploravam, e ainda hoje exploram, os pobres e matavam no nascedouro a virtude da benevolência. E aí ele segue dizendo, agora acerca de Maria. Agora façamos mais um esforço. Será que é possível compreendermos um espírito que do berço ao túmulo viveu sem pensamento contrário ao bem? Nem pensamento, nenhum pensamento contrário ao bem, do berço ao túmulo. E ainda ele acrescenta acerca de Maria, sem pronunciar uma palavra que fosse na faixa da imprudência. Uma palavra, um pensamento sequer em desequilíbrio. Aí, mais uma vez, questionamos, será que nós vamos levar muito tempo para chegarmos a esta condição? Para virmos ao corpo físico e permanecermos aqui do berço ao túmulo, sem nenhum pensamento contrário ao bem, sem pronunciar uma palavra sequer na faixa da imprudência? Será que vai demorar alguns séculos, alguns milênios ou alguns bilhões de anos? Vai depender do esforço de cada um de nós. Eu tenho certeza que existem espíritos aqui, encarnados ou desencarnados, que não levarão muito tempo. Esse muito tempo, levando-se em consideração a contagem do plano espiritual, que para o plano espiritual, um em breve ou daqui a pouco, pode significar centenas de anos ou milhares. Mas para a eternidade, o que significa alguns milhões de anos? É um até breve. E aí ele segue dizendo, não teve gesto algum, Maria, não teve gesto algum que lhe fizesse desmerecer o título de mãe do Messias. Nenhum gesto que fizesse ela desmerecer o título de mãe de Jesus. Maria de Nazaré, ainda segue Lancelin dizendo, foi um exemplo de pureza. Para a sua época e para os dias de hoje, continua sendo este símbolo de pureza. Ela teve contato com as maiores impurezas do mundo, nas hostes políticas, na área religiosa e mesmo com o povo, sem contaminar com as inferioridades humanas. Porque assim é um espírito luminar, como a luz do sol, que entra em qualquer pântano e sai do mesmo jeito que entrou. Conforme ele diz aqui, ó, sem se contaminar com as inferioridades humanas. Se ainda hoje, neste mundo que nós dizemos e classificamos como um mundo civilizado, e realmente estamos vivendo e vivenciando em um mundo civilizado, não tão como deveria ser, ou como podemos e temos condições de ser, mas e naquela época? Se hoje ainda nós encontramos tantos problemas, tanta podridão na nossa sociedade, no meio político, no meio religioso e assim por diante, imaginemos naquela época, no meio político, na área religiosa, no meio do povo comum. Maria conviveu com esse povo todo, conversou com esse povo todo, mas ela não deixou de ser um espírito altamente luminoso, que veio à Terra para doar-se. Não veio para pedir opinião de ninguém, não veio para pedir nada a ninguém, mas veio para doar-se a todos nós, assim como Jesus. Recebeu seu filho sofrendo a dor moral da incompreensão. Se ainda hoje temos tantos problemas nas nossas famílias, na sociedade,
aos fatos que ainda acontecem, continuam acontecendo, assim como aconteceu com Maria, só que Maria foi de uma forma muito diferente, porque ela apareceu grávida sem ter tido contato, não teve um ato sexual, não teve, como se diz, contato com o homem. Se ainda nos dias de hoje nós enfrentamos problemas, ou causamos problemas, agora, e naquela época? Para uma jovem que provavelmente não teria nem 16 anos, de uma hora para outra aparecer grávida sem ter se casado. Incompreensão. Com ele ainda pequenino, ou seja, com Jesus pequenino, assim como conhecemos da história, deslocou-se de um lugar para outro, preocupada com a sua segurança. Crescido, ajudou-o a buscar esconderijo para garantia e preparo de sua missão divina. Então aqui terminam as frases que pegamos no prefácio do Espírito Lancelin, ele falando acerca de Maria. E aí começamos no início da obra, de onde retiramos algumas frases do Espírito Miramês, também falando acerca de Maria. E é lógico que tudo o que estamos falando aqui e apresentando é apenas para aguçar a curiosidade de vocês, porque se fôssemos falar acerca desse livro de uma forma mais profunda, levaríamos dias, né? Porque ele tem quase 500 páginas, todas elas ricas em detalhes acerca de Maria, acerca de Jesus. Ou seja, de antes da concepção até a crucificação, até a ressurreição. Então aí Miramês começa dizendo que Maria de Nazaré, aí ele diz, falar de uma personalidade tal, Maria de Nazaré, da excelsitude de Maria de Nazaré, aqui também Miramês pede desculpas. Então ele diz, é buscar o inconcebível, ou seja, falar acerca de Maria é buscar o inconcebível para quem ainda mora na faixa dominada pelas sombras. E olha que Miramês já é um espírito bem mais esclarecido do que nós. E aí ele diz que ele ainda mora na faixa dominada pelas sombras, que ele não tem tanta competência para falar acerca de Maria. Mas ele falou bastante acerca de Maria, e vale a pena. É a biografia mais completa que eu já estudei acerca de Maria. E aí Miramês segue dizendo, Maria, mãe de Jesus, é um espírito de pureza lirial, vindo de planos altamente iluminados. Aí, mais uma vez, vocês vão cansar de ouvir questionamentos, né, para as nossas reflexões. Será que é possível nós imaginarmos, mesmo que façamos muitos esforços, será que é possível nós imaginarmos como é o mundo onde mora um espírito igual Maria, igual Jesus e tantos outros espíritos? Então ele diz aqui, simplesmente, que ela veio de planos altamente iluminados. E aí ele acrescenta, para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou o solo terreno, portador da mensagem de Deus para os homens, o Evangelho. Aí é preciso abrirmos um parêntese, porque quando Miramês fala de Jesus, o espírito mais evoluído que pisou o solo terreno, nós temos uma questão em O Livro dos Espíritos, a questão 625, que Kardec questionou acerca deste assunto. Kardec questionou os espíritos superiores, qual foi o tipo, ou qual o espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo. E aí os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós com a única palavra, Jesus. E aqui Miramês nos fala, o espírito mais evoluído que já pisou o solo terreno, que veio nos apresentar o Evangelho, veio nos trazer a boa notícia, a boa nova, que deve ser vivido. Então aqui Miramês nos lembra, como a doutrina espírita nos mostra, sempre, de uma forma muito clara e transparente, que o Evangelho não é para ser decorado. Não temos que nos tornar intelectuais do Evangelho, da doutrina espírita, saber tudo de cor e salteado para frente e para trás. Mas precisamos
vivenciá-lo. Então, o Evangelho deve ser vivido para que a humanidade se liberte dos sofrimentos, libertando-se da ignorância. E Jesus também nos falou sobre isto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos libertará quando nós conhecermos a verdade, ou seja, quando conhecermos Deus, nós nos libertaremos das trevas da ignorância. O Cristo junto a nós nos predispõe a tomar as nossas próprias decisões pelo autoaperfeiçoamento espiritual. Cada criatura aprende com Jesus como se salvar a si mesma. E essa é a verdadeira senda. Aprende a salvar a si mesma. Porque, como já falamos aqui várias vezes, e voltamos a repetir, hoje nós sabemos que nenhuma religião e ninguém te salva a não ser você. E é por isso que aqui Miramês nos fala que Jesus nos ensina, quando ele nos fala, eu sou o caminho, ou seja, tudo aquilo que ele deixou para nós de forma exemplificada e que os seus primeiros seguidores anotaram e nós temos à nossa disposição, e mais esse material todo que nós temos, que foi recebido mediunicamente acerca do Evangelho, com certeza nós já temos suprimento de sobra para colocarmos em prática. Não podemos mais alegar a ignorância. Eu não sabia. Então aqui Miramês nos fala que a cada criatura aprende com Jesus como se salvar a si mesma, e essa é a verdadeira senda. O Evangelho, prestemos atenção nessa frase de Miramês. O Evangelho no futuro vai fazer parte das leis de todas as nações, vai ser a carta magna de todos os países do mundo. Aí você pode falar assim, peraí, mas Miramês viajou na maionese, né? Será que isto um dia vai acontecer? Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, quanto tempo isso vai levar? Aí fica naquele velho jargão, né? Vai depender. Porque se observarmos na nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, nós encontramos, lendo-a atentamente, nós encontramos muita coisa do Evangelho ali. Em especial no seu início, no seu preâmbulo, lá no seu prefácio, na sua apresentação. No artigo 5º, onde fala dos direitos individuais e coletivos, temos muito do Evangelho. E aqui Miramês nos fala que no futuro ela vai ser a carta magna, o Evangelho vai ser a carta magna, ou seja, a Constituição de todos os países do planeta Terra. E aí ele segue dizendo que o Evangelho é o roteiro capaz de levar a humanidade à harmonia e à paz universal. E conforme o Espírito Emmanuel nos faz, em uma mensagem que está na coleção Fonte Viva, tem um capítulo, não lembro de qual livro, vou falar igual ouvi de um palestrante certa feita, pega o primeiro exemplar, o primeiro volume, que é o Fonte Viva, e vai até o último, vocês vão encontrar, são em torno de 1000 capítulos. Tem um capítulo em que ele nos fala acerca da regra áurea, ou a regra de ouro, Emmanuel. Aí ele analisa aquela frase de Jesus, fazei aos outros tudo aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Ali, nesta frase, segundo Emmanuel e outros espíritos superiores, Jesus resumiu todos os ensinamentos. Se colocarmos em prática esta frase, não precisaremos de mais nada. Mais nada. Façamos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Se formos ruinzinhos, bem ruinzinhos, nós vamos fazer o mal. Mas será que vamos gostar de receber o mal? Com certeza não. E aí, pouco a pouco, vamos deixar de fazer o mal.
E aí Miramês segue dizendo: há vários séculos que parte da humanidade ergue culto a Maria de Nazaré e amplia sempre a veneração pelo seu Filho do coração. Então aqui Miramês nos chama a atenção que há vários séculos, desde o início do cristianismo, oficialmente lá pelos anos 300, quando oficializou o cristianismo, e ele fala que sempre está crescendo a veneração por Maria e por Jesus pelos ensinamentos. E estudos científicos feitos recentemente acerca de Jesus, para ver se realmente Jesus um dia existiu ou se foi apenas uma figura mitológica ou alegórica que alguém criou, chegou-se à conclusão que uma mentira, como diz aquele ditado popular, que a mentira tem pernas curtas, né? Que não teria como Jesus ser uma farsa, ser uma mentira, porque não duraria tanto tempo, ou seja, 2000 anos, e cada vez se fortalecendo mais, cada vez mais sendo conhecido, conforme o próprio Cristo disse, em todos os ambientes, em todo o espaço do planeta Terra. Porque não tem como você, digamos assim, contestar e apagar a verdade. Você pode até contestar, não aceitar de início, mas não tem como você apagar a verdade, assim como aconteceu na época de Kardec, quando queimaram os livros de Kardec. Pode queimar os livros, mas você não consegue queimar as ideias. Principalmente quando essas ideias vêm do plano espiritual. Você não vai conseguir queimar os espíritos, né? E as ideias deles, nem as nossas. E aí ele diz... Então Miramês aqui nos fala que nós rendemos culto a Maria e Jesus ao longo dos séculos, mas só que nós nos esquecemos do principal. Mas pouca gente pensa em modificar o seu modo de vida, em viver o que esses dois luminares viveram, no exemplo puro do amor. Então nós rendermos culto a Maria e a Jesus, sem mudarmos de atitude, não resolve os nossos problemas. Nós precisamos mudar a rota da nossa vida, para que realmente valha a pena rendermos culto a esses espíritos luminares e a tantos outros. E aí Miramês nos informa que o comboio de Deus passa de vez em quando nas estações de todos os mundos habitados e leva os que se recusam o progresso e fazem questão de dormir. Exatamente isto que, segundo a espiritualidade amiga, em especial Bezerra de Menezes, vem nos informando ao longo dessas últimas décadas, que é o que está acontecendo aqui no planeta Terra. Este comboio de Deus está passando aqui pela Terra de vez em quando e levando espíritos para outros mundos. Esses espíritos, nós, que nos recusamos progredir e que estamos fazendo questão de dormir enquanto nós deveríamos estar acordados e trabalhando, quando deveriam estar acordados em plena vivência de suas leis. Então é isto que nós precisamos, estarmos acordados e vivenciando as leis que Jesus veio exemplificar para nós. Estamos no momento de nos despertarmos para novas arremetidas rumo à perfeição. E Miramês escreveu isso aqui para nós no início da década de 80, do século e milênio passados, ou seja, há mais de 40 anos. Naquela época ele já falava, estamos no momento de nos despertarmos para novas arremetidas rumo à perfeição. O caminho é o mesmo que nosso Senhor Jesus Cristo esquematizou para a humanidade. Não existe outro caminho. Ela, Maria de Nazaré, foi o anjo que se revestiu de carne no planeta Terra para favorecer a descida mais arrojada que a divindade determinou em favor dos homens, em favor das criaturas humanas. Então Maria foi e continua sendo este anjo que se revestiu de carne para que Jesus pudesse se materializar aqui, para nos auxiliar. E aqui Miramês nos fala que foi a descida mais arrojada
que o plano espiritual planejou para o planeta Terra. Quando isto vai acontecer de novo? Não fazemos a mínima ideia. E nem a espiritualidade superior nos fala acerca disto. Ela trabalhou na sua mais profunda simplicidade, ou seja, Maria, porque veio para ampliar os conceitos do seu filho pelo exemplo. E o maior exemplo é aquele conselho de mãe que ela nos falou quando apresentou Jesus para a sociedade, quando ele realizou o chamado primeiro milagre da transformação de água em vinho, em uma festa de casamentos, numa boda, né, que se coloca no Evangelho, mas numa festa de casamento em Caná da Galileia. Então, quando Maria se dirige àqueles servos da casa e lhes aconselha: fazei tudo o que ele vos disser. Os servos da casa, para os quais Maria estava falando e continua a falar, somos todos nós, servos da casa de Deus. E a festa de casamento, conforme nos fala Emmanuel, continua, porque ainda não aconteceu esta união perfeita entre nós e o Evangelho. Então, ouçamos o conselho de mãe e não sejamos teimosos, né? Como via de regra, nós acostumamos desobedecer os conselhos de mãe. O mundo está sofrendo, pela força engenhosa do tempo, uma modificação progressiva, nos fala Miramês, selecionando valores imortais e indicando caminhos excelentes pela bondade de Deus. No entanto, de vez em quando, acontece como que uma aceleração na ordem das coisas para despertar os tesouros latentes no próprio centro da vida das criaturas. Então, Miramês nos fala que, de vez em quando, aqui no planeta Terra, assim como em outros mundos, que estão também todos evoluindo, de quando em quando acontece uma aceleração nas coisas, para ver se vai mais rápido, né? E é exatamente isto que está acontecendo aqui na Terra, nessas últimas décadas, quiçá nesses últimos séculos, ou desde a época que Jesus veio à Terra. Porque Miramês também nos informa, mais adiante nesse livro Maria de Nazaré, a importância da vinda de Jesus à Terra, que se Jesus não tivesse vindo à Terra, aproximadamente 2000 anos atrás, segundo Miramês, nós ainda estaríamos nos primórdios da civilização. E aí ele acrescenta: mesmo que queiramos, não ficamos estacionados no tempo nem no espaço. Mesmo que você não queira, mesmo que eu não queira, mesmo que não queiramos, conforme nos informa aqui Miramês, eu não vou fazer nada para evoluir. Vai acontecer alguma coisa com você que você vai ser empurrado e vai caminhar, nem que seja um pouquinho. Conforme nos informa Emmanuel, nem que seja 1 milímetro, você vai caminhar. Nem que seja aos tropeções, aos empurrões, nem que seja, conforme o termo que a espiritualidade usa, nem que seja de roldão, mas vamos progredir. Vai demorar um tanto mais, vamos dar mais trabalho para a espiritualidade, mas progrediremos sempre. A vida é crescente em todos os rumos da elevação espiritual. Maria de Nazaré é um desses grandes seres que renunciou como ave de luz ao seu ninho angelical para ajudar a humanidade. Aí questiono mais uma vez para a nossa consciência: será que é possível nós imaginarmos o tamanho da renúncia de um espírito igual Maria de Nazaré em favor de todos nós? E aí Miramês segue dizendo: apagando a sua luz própria, ou sua própria luz, para que se acendesse a luz maior, a luz de Jesus. E aí ele diz que essas vidas exemplares, Jesus e Maria e tantos outros espíritos superiores, nunca exigem. Essas vidas exemplares nunca exigem. São doadoras eternas na eternidade da própria vida.
Conforme o próprio Cristo disse, eu não vim à terra para ser servido, eu vim à terra para servir. Assim foi Maria, até desencarnar, velhinha, na sua casinha, que está até hoje lá em Éfeso, uma casinha de pedra, que recentemente foi descoberta e foi identificada como sendo a casa de Maria. Ela serviu o tempo todo. E até quando estava prestes a desencarnar, que Jesus veio pessoalmente buscá-la, ela estava com disposição, mesmo não podendo, para servir aquele maltrapilho que se apresentou a ela, e na verdade era Jesus. O Cristo é a gema divina, o sol espiritual que nos alimenta, na extensão do seu amor. Com ele trabalha milhões de espíritos redimidos. Então aqui Miramês nos informa, mais uma vez, assim como outros espíritos superiores também nos informam, de milhões e milhões de espíritos altamente iluminados que trabalham com Jesus. E que Jesus, se não quisesse ter vindo à Terra, ele tinha à sua disposição e continua tendo à sua disposição milhões e milhões de espíritos que poderiam vir aqui e dar o seu recado. Mas só que ele escolheu vir pessoalmente ter conosco. E aí Miramês diz na sequência, e aí prestemos atenção mais uma vez nesta frase, que é muito importante para todos nós, em especial para aqueles espíritas que gostam e que são teimosos, às vezes rebeldes, em querer estabelecer datas para o encerrar de um ciclo. E muitos colocam isso na conta de Chico Xavier, que não tem nada a ver com a coisa. Então ele diz, os acontecimentos nos dão a entender, ele fala, nos dão a entender, ele não está afirmando, nos dão a entender que o terceiro milênio, ele não está estabelecendo uma data, 1000 anos, nós estamos apenas no começo do primeiro século. O terceiro milênio será um período de renovação espiritual de todos os povos. Terceiro milênio, período de renovação de todos os povos, período de regeneração. Terceiro milênio, período de regeneração em que, por vezes, a dor terá campo aberto para a maior atuação de todos os tempos. E o que está acontecendo agora no planeta Terra? Quando nós olhamos à nossa volta, rapaz, mas parece que está piorando as coisas, né? Guerra para tudo quanto é lado, doença de todo tipo. Recentemente, essa pandemia que milhões de criaturas foram retiradas do corpo. Então aqui ele diz que este período de regeneração, que é esse terceiro milênio, ele diz que não será um período sem dor, mas de muita dor, onde a dor terá campo aberto para a maior atuação de todos os tempos. Então, se olharmos lá para a Idade Média, a Idade das Trevas, quanta dor nós tivemos naquele período, e aqui ele fala ainda de um período em que a dor terá mais atuação do que naquela época. E ainda ele diz, quando falamos em regenerar, não significa que será sanado o sofrimento. E aí ele acrescenta, pelo contrário, a dor será liberada em todos os campos, mas encontrará homens mansos, ou seja, criaturas humanas mansas, para suportá-la. Então, nos preparemos para nós e para os outros, para que tenhamos condições de auxiliar essas criaturas que se encontrarem em piores condições do que as nossas. E ainda ele diz que este período de regeneração, ele não será de todo ruim. Ele diz, a beleza dessa época, mesmo com tanta dor, a beleza dessa época está no fato de que não mais se formarão karma. Nós estaremos apenas pagando as faturas que temos aos montes
penduradas pelos cartórios do mundo espiritual, simbolicamente falando. Somente se cumprirão os que estão ainda sob a vigência desta lei, ou seja, a lei de causa e efeito, a lei do karma. Esgotarão os existentes com grandeza d'alma e coragem de coração. E aqui ele nos fala mais uma vez acerca da política. Que a política tomará outros rumos, de modo que poderemos ver nela o próprio evangelho aberto nas bandeiras de todas as nações. Aí você pode falar, mas Miramês viajou de novo, né? Parece que a gente olha para a política, está cada vez pior, né? Mas ele nos falou anteriormente, e conforme a gente já ouviu falar isso muitas vezes, que para melhorar ainda vai piorar muito, né? E ainda tem espaço para piorar bastante. Então ele aqui nos fala que a política tomará outros rumos. Então está bem bagunçado, mas com certeza um dia isto será organizado e tomará novos rumos. Porque sem sombra de dúvida, falando de planeta Terra, nós não estamos abandonados. Jesus continua firme no leme dessa embarcação. E aí ele diz que nessa época, quando a política tomar outros rumos, nada faltará para pessoa alguma, porque o mundo passará a viver dentro do suprimento maior. E encaminhando para encerrarmos as nossas reflexões, ele ainda diz, Maria, mãe de Jesus, é o símbolo mais puro da mulher do futuro. Símbolo mais puro da mulher do futuro. Da mãe que já saiu da sensibilidade instintiva para alcançar e respirar uma atmosfera espiritual. Se nós, criaturas terráqueas, pudéssemos consultar no mundo espiritual a relação dos espíritos que estão reencarnados na Terra, com a missão de levar o Evangelho redivivo a todos os cantos do planeta, ficariam abismados ao verem tanta renúncia em favor de um ideal. Então aqui Miramês nos informa que nós ficaríamos abismados se tivéssemos acesso à lista de espíritos redimidos que estão trabalhando aqui na Terra para nos auxiliar. E quem sabe algum desses espíritos não estão aqui entre nós. E aí ele diz na sequência que o homem de hoje avança para o super-homem de amanhã. Super-homem moral, não material, mas moral. Aquele que amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Falamos muito no amor, e principalmente no de Maria, terminando com a excelência do amor de Jesus para com toda a humanidade. Mas somente falamos, pensamos e escrevemos. Na hora de viver este amor sublimado, mesclamos nele o nosso egoísmo, o nosso amor próprio, como se fosse o amor verdadeiro. E temos que mudar esse nosso comportamento. Aquele que recebeu, ou melhor, aquela que recebeu a incumbência de ser mãe de Jesus, nos moldes que a espiritualidade maior determinou, é, pois, um espelho para todas as mulheres do mundo. Não só para as mulheres, mas para todas as criaturas do mundo. Exemplo de segurança para todas as criaturas. Maria de Nazaré, flor de luz que perfumou toda a terra das sensibilidades humanas. Para falar de Maria, é indispensável conhecer uma ciência muito difícil, a ciência da harmonia divina. E um dia, com certeza, todos nós conheceremos esta lei chamada harmonia divina. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado pela caridade que vocês fizeram nesta noite, em ouvir-me mais uma vez, porque assim, mais uma vez eu tive a belíssima oportunidade de ouvir estes maravilhosos ensinamentos. E tenho certeza que tudo isto que falamos aqui, estes puxões de orelhas, não foram para vocês,
mas em especial e em primeiro lugar a este que vos fala, que é o mais necessitado de todos, e exatamente por isto que aqui nos encontramos falando sobre o Evangelho do Cristo, para ver se acordamos e, principalmente, vivenciamos os seus ensinamentos. Até 2025, um Feliz Natal, um bom Ano Novo, e que sejamos melhores para o próximo ano. Não esperemos um bom ano, mas que sejamos bons para o próximo ano e para os próximos anos. Até 2025.